tarde, Elber. A pergunta que eu faço é qual é o caso de hoje? O caso de hoje, eu vi ali na produção que é mais ou menos alguma coisa de financiamento. Explica para nós um pouco mais sobre essa questão. Exatamente, o caso de hoje, Elber, está gerando aí problema para muita gente. É um caso que dá dor de cabeça para muita gente. Muita gente em casa deve estar passando por esse perrengue e a gente vai explicar isso certinho agora, né? Porque olha só, hoje a gente tem um caso, na verdade, que segue falando de um assunto que já tratamos ontem, quando o Jornal do Meio-Dia exibiu uma reportagem que mostrou que todos os meses até 100 veículos, gente, são apreendidos aqui na cidade por falta de pagamento. Por isso, o Direitos do Consumidor desta semana vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos mostrar o caso de um telespectador que está passando por esse problema, mostrado na reportagem de ontem. Por causa das despesas que vieram junto com o nascimento de um filho, ele se apertou e precisou devolver o veículo. Na reportagem, a gente também te dá dicas de como fugir aí, de como evitar essa situação. Esse papel que você enxerga aí nas imagens é um termo de entrega amigável de um veículo que representou o fim de um sonho para o Jaime e também o início de um problema que ele nem sabia que tinha. A gente vai explicar essa história para o pessoal, né, Jaime? O Jaime comprou um carro em janeiro de 2012, pagou 19 prestações, não conseguiu mais efetuar os pagamentos e aí fez essa entrega amigável, né, Jaime? Aí o problema começou. O problema começou. Eu entreguei esse carro, né, amigável. E eles explicaram pra mim, né, que não ia ter mais, tipo, conta pra pagar, nada, e onde que agora veio as despesas agora pra pagar, né. Tu chegou a pagar 19 das 48 prestações, né, gente? Isso aí, eu cheguei a pagar as 19, né, e daí não deu mais pra mim pagar, que nasceu o meu filho e eu tava ganhando pouco e tive que devolver o veículo, né. E aí, ao entregar esse carro, tu achou que teu problema tivesse resolvido? Sim, eu achei que tava tudo quitado, né? Foi o que a moça explicou pra mim na hora que eu fui assinar a papelada lá. Que o meu problema já não era mais com o carro, né? E hoje eles alegam que tu deve que valor ainda, Jaime? 6 mil. Eles alegam que 6 mil que eles alegam que tô devendo lá. Porque esse carro já foi a leilão, eles não te informaram a quanto ele foi vendido e ainda alegam que tu tá devendo esse valor. É isso aí mesmo. E aí virou um problemão pra vocês, né, gente? Virou que eu não tenho mais crédito, né? Meu pai, que é fiador, também não tem mais crédito, bloquearam nós dois, né? Daí eu quero tirar alguma coisa, já não tá bloqueado o meu nome, né? Doutor Diogo, tem alguma coisa que o Jaime possa fazer nesse caso? Nesse caso em específico, o que a saída que ele tem é negociar o débito. Por quê? O termo de entrega amigável, que foi realizado do consumidor, o Jaime aqui com a financeira, expressamente constou que o veículo seria utilizado com a sua venda para amortizar parte da dívida, ou seja, não para quitar. Embora a gente sabe que muitas vezes algumas financeiras falam que, olha, se entregando bem, está tudo certo, na maioria das vezes não é assim que funciona. E esse caso do Jaime, gente, é um exemplo que a gente está pegando hoje, né? Porque de repente você também esteja passando aí pela mesma situação, não conseguiu pagar, não conseguiu fazer o pagamento do bem e não sabe como proceder nesses casos. Doutor Diogo, para a pessoa não passar pela mesma dor de cabeça do Jaime, né? Quais são as orientações que a gente pode dar nesse momento para esse consumidor? O consumidor tem que estar atento à seguinte situação. Em primeiro lugar, ele tem que tentar negociar as parcelas, porque a entrega do bem, como aconteceu aqui com o James, não quita necessariamente o contrato. O carro vai servir para amortizar a dívida já existente. Se ainda tiver mais dívida, em razão de juros, geralmente isso acontece com contratos maiores de 36 meses, onde os juros são, os prazos maiores, os juros serão maiores, vai ficar sempre um saldo, geralmente fica um saldo devedor ainda. Ou seja, doutor Diogo, atrasou 1, 2, 3, o melhor é tentar negociar ela. O melhor é tentar negociar a parcela. Por quê? Como o que aconteceu aqui com o caso do James e geralmente ocorre com a maioria dos consumidores? Acaba perdendo todas as parcelas pagas, tem que entregar o veículo e ainda fica com um saldo a pagar. Então tente negociar primeiro as parcelas. Não deu para negociar as parcelas, então tente fazer a entrega amigável do bem com a quitação do contrato. Não deu para fazer isso,
como no caso do Gêmeos. O que o Gêmeos pode ainda exigir da instituição financeira? Ele não sabe por quanto que o veículo foi vendido. É direito do consumidor saber qual foi o valor vendido nesse leilão, geralmente é de 50% a 70% do valor do bem, para daí saber qual que é o valor que efetivamente ele deve. Ele está recebendo aqui notificações de valores de débitos, do saldo devedor dele ainda do contrato, mas ele não sabe efetivamente por quanto que o carro dele foi vendido. Então o consumidor tem que estar atento de que se entregar o veículo e ele for alienado, for vendido pelo banco, leiloado, ele tem que exigir do banco qual foi a informação, qual foi a venda, o valor de venda desse veículo para saber efetivamente quanto que ele está sendo pago depois ainda no saldo devedor. Tem que tomar cuidado mesmo, Elber, porque vira um problemão, vira uma dor de cabeça e aí acaba nessa entrega do veículo, né? Pagou 19 parcelas, tem um filho pequeno para criar, está sem crédito agora. Ou seja, já gastando as parcelas, perdeu o carro e continua aí com esse problema, com R$6.000 em dívida.